Passo de Deus para o dia. A experiência humana de esperar raramente é agradável, né? Ah, com certeza. É quase sempre uma tortura. Exato, basta a gente pensar nas pequenas irritações do cotidiano. Ficar aguardando numa fila interminável de mercado, roer as unhas esperando o resultado de um exame médico, Uhum. ou, tipo, olhar para a tela do celular aguardando aquela mensagem importante que nunca chega. A nossa paciência como seres humanos tem limites incrivelmente curtos. Muito curtos. A gente quer tudo pra ontem. Exatamente. Agora, imagina elevar esse nível de espera a uma escala quase incompreensível. Imagina aguardar o cumprimento de uma promessa não por dias, nem meses, mas por milênios. É um peso histórico gigante. E o cenário piora muito. Enquanto essa espera secular se arrasta, ao redor, pessoas apontam o dedo, zombam, dão risadas e afirmam com uma convicção inabalável que essa promessa é um delírio coletivo. Uma ilusão que jamais vai acontecer. E é exatamente nesse terreno de tensão profunda e de uma dúvida corrosiva que iniciamos a nossa imersão de hoje. Perfeito. E olha, o que impressiona logo de início quando a gente analisa esse contexto é perceber como um cenário descrito lá no primeiro século soa tão familiar nos dias atuais. Verdade, a natureza humana não muda, né? Não muda. Com seus dilemas fundamentais, o ceticismo, essa aversão total à espera, tudo isso permanece praticamente inalterado ao longo da história. Bom, para nos guiar por essa análise aprofundada hoje, nós vamos mergulhar no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. E nós temos como alicerce o robusto comentário bíblico de Kenneth O. Gangel. Uma fonte riquíssima, por sinal. Demais. A nossa missão aqui hoje é destrinchar como o apóstolo Pedro constrói uma defesa magistral da promessa da volta do Senhor contra os ataques dos céticos da época dele. Nós vamos explorar como a matemática do tempo, sob a ótica divina, opera de uma maneira que desafia completamente a nossa lógica apressada. E talvez o ponto mais vital do nosso estudo de hoje seja entender como essa esperança inabalável num evento futuro deve transformar de forma radical a maneira como vivemos o nosso presente. Isso. Porque a aplicação prática é o coração do texto, não é? Exatamente. Todo esse conhecimento histórico, conhecimento teológico, ele perde o sentido se for tratado apenas como um exercício intelectual. Tipo um debate de ideias vazio. Isso. Pedro não estava redigindo um documento acadêmico para satisfazer a curiosidade de filósofos de poltrona. Ele escrevia para pessoas reais, comunidades que enfrentavam pressões fortíssimas de fora e muita confusão lá dentro. Gente sofrendo de verdade. Sim. O conhecimento da verdade, na visão do apóstolo, precisa ser uma âncora para a vida diária. E ele deixa essa intenção muito cristalina logo nos primeiros versículos. Ele revela logo de cara o grande propósito de estar escrevendo aquela carta. Ele diz que deseja despertar naquelas comunidades uma mente esclarecida. Ou uma mente sincera, dependendo da tradição. Isso. E quando a gente vai estudar as análises originais desse termo lá na fonte, a gente esbarra num detalhe linguístico que eu acho simplesmente fascinante. A palavra grega original que Pedro escolhe para sincero é ilikrinés, que traduzida literalmente significa julgado pelo sol. É uma imagem poética e incrivelmente precisa para o que ele exigia dos cristãos da época. Nossa, e para a gente entender o peso absoluto dessa metáfora, nós precisamos viajar mentalmente lá para os antigos mercados de cerâmica do Oriente Médio. Imagina o cenário. Tendas cobertas, becos estreitos, pouquíssima iluminação. Quase uma penumbra, né? Exato. E alguns vendedores de cerâmica, para não perderem dinheiro com as mercadorias danificadas, eles usavam uma cera especial. Eles preenchiam e escondiam as rachaduras nos vasos. Uma maquiagem no produto. Uma fraude total. Na penumbra da barraca, o vaso parecia perfeito, uma obra impecável. Mas os compradores mais sábios, eles conheciam o truque. Um vaso verdadeiramente sincero, ou seja, sem cera. Ilicranês? Isso.
Era aquele que o comprador pegava nas mãos, levava para fora da tenda e erguia contra a luz brilhante e implacável do sol. Se tivesse cera escondendo uma falha, a luz do sol revelaria a sombra da rachadura na hora. Não tinha como esconder. Nenhuma chance. E a exortação de Pedro é maravilhosa aqui. A mente de quem segue a Cristo deve ser exatamente assim. Uma mente que pode ser exposta à luz do sol, sem agendas ocultas, sem rachaduras morais tapadas por desculpas esfarrapadas. E a gente precisa entender que essa exigência de uma mente limpa e testada pela luz surge num momento muito crítico. Essas pessoas estavam sendo bombardeadas por uma influência bem sombria. Os tais escarnecedores, né? Exato. O texto bíblico identifica os oponentes claramente como escarnecedores, e nós precisamos dimensionar quem eram essas figuras. Não se tratava de pessoas com dúvidas honestas, buscando respostas ou querendo entender a fé. Não era um questionamento saudável. De jeito nenhum. Eram indivíduos que ativamente zombavam, ridicularizavam e atacavam o pilar da esperança cristã, a promessa da segunda vinda de Jesus Cristo. O objetivo deles era destruir a credibilidade da mensagem. E o mais intrigante nessa nossa imersão é ver que esses escarnecedores não baseavam a zombaria só em ofensas gratuitas. Eles tinham um argumento que soava muito lógico para a época, uma espécie de filosofia que dava um verniz intelectual à incredulidade deles. Eles operavam com base em um conceito que hoje nós chamaríamos de uniformitarismo. Palavra complicada, mas o conceito é simples, né? Sim, o raciocínio deles era letal para a fé dos desavisados. Eles diziam basicamente o seguinte: olhem para a natureza, observem o mundo. Desde que os nossos antepassados morreram, desde o princípio da criação, os processos cósmicos, o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, tudo continua exatamente igual. Nada muda. Nada muda. Havia um deísmo embutido nessa visão. Aquela noção de que o Criador, se é que ele existe, deu corda no grande relógio do universo e o abandonou. Deixou funcionando no piloto automático. Exatamente. Puramente por leis naturais inalteráveis. E para uma mente grega daquela época, que estava acostumada com a ideia de um cosmos eterno e estático, a afirmação de que Deus iria rasgar os céus e intervir na história com um milagre catastrófico como a volta de Cristo, isso era considerado loucura. Uma impossibilidade ridícula para eles. Só que, quando a gente aprofunda a análise do texto com o comentário do Gengel, a gente vê que essa fachada de ceticismo científico ou filosófico, ela só uma cortina de fumaça. Com certeza, o buraco era mais embaixo. Muito mais embaixo. A verdadeira motivação deles não estava no intelecto, estava no comportamento. A palavra que o texto usa para descrever o motor interno desses zombadores é paixões pecaminosas, epitimias no grego. É uma palavra que carrega um peso enorme de desejos corrompidos, muito ligados à imoralidade desenfreada. Então, o argumento filosófico era, na verdade, um mecanismo de defesa, um mecanismo psicológico e espiritual. A lógica é muito perversa, mas faz sentido na cabeça deles. Se não houver uma intervenção divina futura, se não houver o retorno de um juiz para acertar as contas... Então não tem julgamento. Não tem julgamento. E se não há julgamento, o ser humano está absolutamente livre para viver uma vida sem regras, sem freios morais e, acima de tudo, sem consequências eternas. Eles negavam a segunda vinda, não por falta de evidência. Negavam porque a ideia de prestar contas aterrorizava o estilo de vida que eles escolheram viver. Faz todo sentido. E para combater essa narrativa de que tudo continua como sempre foi, Pedro abandona qualquer postura defensiva. Ele parte para o ataque com uma aula monumental de história. Ele diagnostica o problema dos céticos não como falta de informação. É uma amnésia seletiva, né? Exato. O texto diz claramente que eles esquecem de propósito. Eles escolhem ignorar como o universo realmente foi formado e governado no passado. E os exemplos históricos que Pedro convoca para essa discussão destroem completamente a teoria do universo mecânico intocável. O primeiro golpe que ele dá é a própria criação. Sim, o evento fundamental. Ele lembra aos leitores que a Terra não surgiu de um processo natural contínuo. Ela foi formada a partir da água e através da água,
mas unicamente pelo poder da palavra de Deus. Apenas pela palavra. O simples fato de existir matéria, de existir um mundo habitável, já é a prova definitiva de uma intervenção divina colossal. E aí vem o segundo golpe, o dilúvio. Pedro aponta para esse cataclismo universal para mostrar a ironia do argumento dos céticos. Essa parte é brilhante. Aquela mesma água, que foi o elemento usado na fundação do mundo, se tornou a ferramenta de destruição do mundo antigo. E tudo isso sob o comando soberano daquela mesma palavra. O que acaba estabelecendo um precedente inescapável para toda a humanidade, porque se o arquiteto do universo já interveio antes de uma maneira tão drástica, alterando as leis da natureza que ele mesmo criou para executar o juízo, A ideia de que o cosmos é blindado contra a ação de Deus cai por terra. desmorona totalmente. O passado é a garantia do futuro nesse caso. O Deus que cria é inseparável do Deus que julga. E Pedro constrói um contraste aqui que deve ter causado calafrios em quem lia a carta na época. Ele diz que no passado a terra pereceu pela água, mas e o nosso cosmos atual? Essa é a grande virada do argumento. A mesma palavra de Deus que sustenta a gravidade, as órbitas, o fôlego de vida de cada ser humano neste exato segundo, é a palavra que mantém os céus e a terra atuais guardados para o fogo. Guardados. A palavra grega que ele utiliza evoca a imagem de algo que está sendo entesourado, armazenado em um cofre mesmo, sendo preservado com um propósito muito específico, o dia do juízo e a destruição final da impiedade. É um peso teológico esmagador. E isso nos empurra direto para o grande elefante na sala. Aquela pergunta angustiante que latejava na mente da igreja do primeiro século e que, sejamos muito honestos, é quando o coração de muitas pessoas da nossa audiência até hoje. A questão da demora. Exatamente. A promessa é real, o julgamento é uma certeza cósmica, mas por que a demora? Por que o relógio parece se arrastar tanto? Os escarnecedores usavam o próprio passar das décadas como arma. Eles apontavam para o calendário e exigiam provas. Cadê o seu Deus? E para uma comunidade que sofria perseguições diárias, injustiças pesadas, que ansiava por alívio, a passagem do tempo era como uma ferida aberta. Sangrava todos os dias. Mas a resposta de Pedro exige uma mudança radical de perspectiva da nossa parte. Ele resgata lá a sabedoria do Salmo 90, versículo 4, para nos lembrar que o Criador não está preso à nossa cronologia. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso vira o nosso senso de urgência de cabeça para baixo. Nós somos reféns de cronômetros, de agendas, de prazos de validade. Mas a ótica divina opera na escala da eternidade. Se a gente parar para estudar as implicações dessa matemática metafórica, a gente percebe algo muito louco. Aos olhos de Deus, se contarmos os 2000 anos de história desde a ascensão de Cristo até agora, não se passou sequer um fim de semana inteiro no relógio celestial. É verdade. O Criador não está atrasado. Ele simplesmente não é governado pelos astros e calendários que as suas próprias mães formaram. E olha, mais importante do que entender a matemática do tempo é entender o coração por trás dessa espera. A suposta demora não é inatividade, não é lentidão, nem esquecimento. O texto grego introduz uma palavra belíssima para definir esse período: macrotímia. Macrotímia. Que nós traduzimos como longanimidade ou paciência extrema. Na sua essência, isso significa que Deus está estendendo a sua tolerância, suportando a ofensa prolongada da humanidade caída. Espera, vamos analisar isso bem a fundo porque levanta uma questão teológica crucial aqui no nosso estudo. Se Deus está estendendo essa tolerância, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, isso não sugere que, no final da história, todos os seres humanos vão ser salvos. Uma espécie de passe livre universal, né? Independentemente das escolhas ou maldades. Essa é uma confusão até bem comum, mas a própria estrutura do texto e do ensino apostólico nega a salvação universal. A paciência de Deus não anula a necessidade da resposta humana. Entendi. O que o Pedro descreve aqui é a vontade permissiva de Deus, o seu desejo profundo, compassivo. O coração do Criador não tem prazer na destruição de ninguém. Ele anseia genuinamente que as pessoas abandonem a rebelião e encontrem a vida.
mas o arrependimento e a fé são essenciais. Eles são a condição. Sim. Portanto, cada novo amanhecer, cada ano que se vira no calendário da humanidade, não é um sinal de que Deus perdeu o controle. É o som do relógio da graça divina ainda batendo. É uma janela de oportunidade intencional e misericordiosa para a salvação. Nossa, é transformador a gente perceber que aquilo que os céticos usavam como prova para zombar da existência de Deus é, na verdade, a maior prova do amor dele. A demora é pura graça. Pura graça. Contudo, essa misericórdia prolongada não anula a justiça iminente, né? O apóstolo faz muita questão de trazer a audiência de volta para a realidade inabalável do dia do Senhor. E ele descreve a chegada desse dia usando a famosa analogia de que virá como um ladrão. Uma imagem perturbadora, mas muito familiar, ensinada primeiramente pelo próprio Jesus e ecoada por vários outros apóstolos. O ponto central dessa comparação é a surpresa absoluta e a rapidez. Ninguém marca a hora com um ladrão. Ninguém. O dia vai chegar no momento em que a humanidade estiver mais distraída, confiando naquela falsa segurança de que a rotina do mundo nunca vai ser quebrada. E quando a janela da paciência divina se fechar, o fim dos processos naturais será instantâneo e sem aviso prévio. E a descrição desse evento no texto é de uma catástrofe cósmica inimaginável. O texto fala dos céus passando com um grande estrondo. Seria o som de algo rasgando, rugindo de forma ensurdecedora. É assustador. E a promessa é de que os elementos se desfarão num calor indescritível, derretendo completamente. E a investigação linguística do comentário sobre essa palavra elementos, que no grego é staikia, revela umas camadas muito aterrorizantes de destruição. Tem discussões fascinantes sobre a extensão dessa palavra estoiquia. Alguns estudiosos entendem que se refere aos corpos celestes, as estrelas, os planetas, as galáxias sendo consumidas pelo fogo. A abóbada celeste inteira. Exato. Mas outros apontam para um significado mais literal e básico. Os blocos fundamentais da matéria. Tipo a nível subatômico. Como se o próprio tecido do universo, os átomos que compõem absolutamente tudo que conhecemos, fossem se dissolver num calor cósmico. O resultado final, de uma forma ou de outra, é o desfazimento total do sistema atual que nós conhecemos. E a consequência mais dura é que a Terra e todas as obras construídas nela ficarão expostas. As máscaras vão cair, né? Totalmente. Os abrigos de mentira vão queimar e nada poderá ser ocultado diante do tribunal absoluto do Criador. Se a narrativa de Pedro terminasse aí no fogo e na dissolução de tudo, o legado dessa carta seria um desespero paralisante para nós. Sem dúvida. Mas é exatamente no auge dessa descrição apocalíptica que nós somos convidados a respirar fundo e contemplar uma virada espetacular na história. Porque das cinzas desse cosmos antigo surge a promessa radiante de novos céus e nova terra. A destruição descrita por Pedro nunca teve o objetivo de ser um aniquilamento cego, sem propósito. A ideia, na verdade, é uma purificação radical. O fogo limpa o terreno para uma nova criação. Uma restauração. E o que torna essa nova realidade o grande farol da esperança cristã não é só a beleza de um universo fisicamente restaurado, mas a sua estrutura moral inabalável. Pedro descreve os novos céus e a nova terra sob uma característica definidora. É o lugar nos quais habita a justiça. Pensemos um pouco no impacto brutal que essa frase tinha para os primeiros cristãos. Eram pessoas que viviam cercadas de injustiça sistêmica por todos os lados. Eles viam tribunais corruptos o tempo todo. Imperadores cruéis, opressão diária. A promessa aqui não é de um lugar onde a justiça faz só uma visita ocasional. É um lugar onde ela tem endereço fixo, onde ela mora permanentemente e é a regra soberana. É o antídoto completo para a podridão moral do mundo decaído. O novo universo será impregnado de retidão porque o próprio autor da justiça fará sua morada ali. O mal, a morte, a dor, a zombaria, eles não terão sequer um espaço de sombra para existir. Diante de realidades tão monumentais assim, a dissolução dos elementos, o fim da história como conhecemos e o nascimento de uma nova criação, o perigo é a gente ficar estagnado num maravilhamento apenas teórico, na teologia pura. Aquele perigo de ficar só na especulação. Isso.
Mas o apóstolo não nos deixa lá no mundo das ideias abstratas. Ele aterra toda essa teologia com a pergunta mais prática possível. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas, que tipo de pessoas deveis ser? Em outras palavras, como essa esperança de um futuro glorioso afeta a forma como a gente levanta da cama na manhã seguinte? A resposta de Pedro define o que os estudiosos chamam de ética da esperança. O conhecimento claro do futuro exige uma conduta rigorosa no presente. Ele afirma que o cristão deve viver de maneira santa e piedosa, empenhando-se para ser encontrado sem mácula, sem culpa e em paz. Palavras fortes. Muito fortes. E elas resgatam a exigência lá do Antigo Testamento para os animais que seriam oferecidos em sacrifício no templo. Eles precisavam ser física e moralmente perfeitos. O contraste que ele faz é muito nítido. Enquanto os falsos mestres eram manchas de corrupção infiltradas na comunidade, o seguidor de Cristo é chamado a refletir a pureza imaculada do próprio Cristo. É o avesso da mentalidade dos escarnecedores. É vital notar que essa pureza não significa fugir para as montanhas e ficar esperando o fim passivamente de braços cruzados. Exige um engajamento ativo, vivendo a santidade bem no meio de uma realidade manchada. E é justamente neste momento das instruções finais que nós presenciamos um dos eventos literários e históricos mais espetaculares de todo o Novo Testamento. Pedro, encerrando a sua carta, faz uma menção direta a outro gigante da fé. Ele escreve sobre o nosso amado irmão Paulo. Isso é incrível. Dado o histórico que essas duas lideranças tiveram, de alguns atritos pontuais que a gente vê relatados em outras partes da Bíblia, essa menção exala uma maturidade e uma unidade espiritual formidáveis. Uma demonstração de graça absurda. E vem acompanhada de uma honestidade brutal que conforta qualquer um de nós que já quebrou a cabeça estudando teologia. Pedro admite com todas as letras que nas cartas de Paulo existem pontos difíceis de entender. Dá um alívio ler isso, não dá? Muito. O termo grego que ele usa, disnoeta, descreve passagens profundas, complexas, que exigem um esforço intelectual e espiritual imenso para serem decodificadas. Mas a grande questão é que o problema real não era a dificuldade do texto de Paulo. O problema era o que as mentes mal intencionadas estavam fazendo com esse texto. O diagnóstico que Pedro dá é que pessoas ignorantes e instáveis estavam ativamente distorcendo as palavras de Paulo. E a linguagem original usada para distorcer evoca a imagem tenebrosa de uma máquina de tortura medieval. Uma roda de estiramento. Isso. Eles estavam literalmente colocando as doutrinas de Paulo numa roda de tortura, esticando os textos, esticando as palavras sobre a liberdade e a graça até que elas se quebrassem e passassem a significar uma permissão total para a anarquia moral. Eles pegavam a graça de Deus e a transformavam numa licença oficial para o pecado. Para viver as tais paixões pecaminosas que mencionamos antes. E para deter essa heresia absurda, a resposta de Pedro é monumental. Ele não pede cautela com as cartas de Paulo. Ele não diminui a autoridade do colega. Muito pelo contrário. O que ele faz muda tudo. Sim, ele diz que esses indivíduos distorcem as cartas de Paulo, assim como fazem com as demais escrituras. Demais escrituras. Olha o peso disso. Ao usar essa exata expressão, Pedro assina um cheque em branco de autoridade divina para os escritos paulinos. Ele está nivelando as cartas do apóstolo Paulo à mesma sacralidade inquestionável dos livros sagrados do Antigo Testamento. Como Gênesis, Isaías, os Salmos. Exatamente. Isso demonstra que, ainda lá no primeiro século, a igreja primitiva, guiada pelo Espírito, já reconhecia esses documentos não como opiniões humanas brilhantes, mas como a própria voz inerrante de Deus. Brincar com esses textos, torturá-los para justificar os próprios erros, não era apenas um equívoco acadêmico. Era um suicídio espiritual. É uma âncora histórica impressionante para a Bíblia que nós temos em mãos hoje. E caminhando para a conclusão do nosso estudo, nós vemos que Pedro termina o seu documento com um tom de alerta preventivo. Ele olha para os leitores e basicamente diz, olha, vocês já sabem disso. Mas o conhecimento prévio, por si só, não é garantia de invulnerabilidade. E qual é o antídoto final que ele prescreve para a nossa audiência, então? A vigilância absoluta.
Ele adverte que o cristão deve ter extremo cuidado para não ser arrastado pelas narrativas envolventes das pessoas sem lei, desses escarnecedores modernos, e acabar despencando de uma posição que antes era segura e firme na verdade. A fé não pode entrar no piloto automático de jeito nenhum. A estabilidade exige que os alicerces sejam revistos diariamente. No entanto, o apóstolo não finaliza apenas com um tomem cuidado. Ele encerra com um chamado expansivo, uma ação contínua. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra para conhecimento aqui, gnosis, muda tudo. Não se trata de acumular informações teológicas num caderno ou decorar vocabulário grego, como estamos vendo aqui hoje. Não é um conhecimento acadêmico apenas. Trata-se de aprofundar um relacionamento vital e íntimo com a pessoa viva de Jesus. A proteção definitiva contra a falsidade do mundo não é apenas saber argumentar contra ela, mas crescer continuamente no ambiente seguro do favor imerecido de Deus. A vida espiritual, que para de crescer, fatalmente começa a morrer. A única forma de aguardar a eternidade em segurança é aprofundando as raízes no Salvador durante o presente. É o encerramento majestoso para uma carta que pulsa urgência e esperança. Isso nos leva a uma reflexão final que eu convido todos a levarem para suas vidas, para a rotina. Nós passamos esta imersão analisando como o próprio Criador do universo e da matéria mede o tempo de uma forma radicalmente diferente da nossa matemática limitada. É uma perspectiva que humilha a nossa pressa. Totalmente. Onde os nossos milênios não passam de um final de semana celestial. E aquilo que nós frequentemente classificamos como um atraso insuportável ou uma falha de Deus é, na verdade, um ato intencional da mais pura e prolongada misericórdia. A macrotimia. Isso. Então pensemos com cuidado. Se nós fôssemos capazes de absorver pelo menos uma mínima fração dessa perspectiva eterna, como isso mudaria radicalmente a nossa maneira de lidar com as pequenas frustrações diárias? Como isso silenciaria a nossa angústia paralisante diante daquelas orações insistentes que já duram anos e que parecem esbarrar num sal de bronze, sem resposta no nosso relógio humano apressado? É uma mudança de paradigma. Talvez a demora não seja o esquecimento de Deus. Talvez a espera dolorosa seja o exato palco onde a longanimidade e a graça dele estão trabalhando silenciosamente num plano infinitamente mais belo, seguro e perfeito do que a ansiedade do mundo jamais conseguirá compreender. Convidamos quem nos ouve a continuar em comunhão e devoção a Deus após este estudo, ouvindo agora este louvor. Nos últimos dias virão zombadores, andando segundo as suas próprias paixões. Eles vão rir e perguntar: onde está a promessa da sua vinda? Mas não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam que Ele demora. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão e os elementos se desfarão pelo fogo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra. Novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça
habita a justiça. Visto que todas estas coisas serão assim desfeitas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivendo em santidade e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por isso, amados, empenhem-se para serem achados em paz, imaculados e irrepreensíveis diante dele. Pois o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão e os elementos se desfarão pelo fogo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém.